Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Aqui, meu prezado ouvinte, eu fico muito feliz que eu estou gravando aqui, mas do outro lado da parede aqui está o Santíssimo Sacramento, que é o lado do nosso estúdio. E a gente sempre está falando aqui com o coração lá, na capelinha do Santíssimo aqui do lado. Como é bom ter Jesus Eucarístico no nosso caminho. Hoje é quinta-feira, dia eucarístico por excelência, e a liturgia da palavra nos acrescenta um texto belíssimo e profundo. O encontro de Filipe com o eunuco etíope no caminho de Jerusalém a Gaza. É a primeira leitura da missa de hoje, de Atos 8, 26 a 40. É uma passagem cheia de significado espiritual e nela encontramos três grandes temas: o caminho, o batismo e a abertura ao mistério da Eucaristia. O anjo do Senhor diz a Filipe: levanta-te e vai para o sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este caminho é deserto. Que imagem forte! A missão da igreja começa nos caminhos do mundo, muitas vezes desertos, difíceis, áridos. Mas é ali que Deus age, é nos lugares onde parece não haver vida que o Evangelho floresce. Isso vale também para a igreja doméstica, que é a sua família. A igreja primitiva era chamada de o caminho. Os primeiros cristãos sabiam que seguir Jesus não era aderir a uma teoria, mas percorrer um caminho de conversão, de discipulado, de abandono de si mesmo. E o Senhor continua chamando seus missionários para os caminhos desertos do mundo, desse mundo moderno. Lugares sem fé, sem esperança, sem sacramento, sem amor. Isso a gente não precisa ir fora do Brasil, não. Se você entrar nas periferias das grandes cidades, você vai encontrar esses desertos, lugares sem fé, sem esperança e sem sacramento, sem amor, onde a igreja não chega, onde cresceu demais, expandiu demais, mas aí chega ali as seitas, chega ali os cultos estranhos e vai tomando conta do povo. O eunuco da Etiópia era um homem culto, piedoso, mas ainda incompleto em sua fé. O eunuco é um homem casto, é um homem que aderiu a uma vida de solteiro, de consagrado. Ele lia as Escrituras, mas não compreendia. E é justamente aí que entra a missão de Filipe. Entendes o que estás lendo? Perguntou Filipe ao eunuco, que responde: como posso entender se ninguém me explica? Aqui vemos o papel fundamental da igreja. Ela é a intérprete autêntica da palavra de Deus. Sem a igreja, a Escritura pode ser lida, mas não plenamente compreendida. Foi assim que Filipe, imagem da missão e do magistério eclesial, anunciou Jesus ao eunuco e revelou o mistério escondido da profecia de Isaías. É interessante, tem escolas hoje em dia que não aceitam mais a Bíblia na biblioteca da escola. Isso é uma palhaçada, né? Como nessa cidade de São Paulo, que neste ano foi proibido falar da Páscoa nas aulas, nas reuniões com os alunos. A que ponto nós chegamos? Mas essa gente, ela é da agenda woke, é da revolução cultural marxista, que muita gente na igreja apoia, mas que está aí, destruindo a igreja por dentro. E às vezes são pessoas até batizadas na igreja católica que produzem isso, esse tipo de renúncia às coisas de Deus. Como isso é triste. A resposta do eunuco é cheia de alegria e prontidão quando ele pede o batismo.
que impede que eu seja batizado? Depois da evangelização de Filipe, que falou do batismo, ele me pergunta, como que eu faço para aderir a Cristo? É pelo batismo. O que me impede de ser batizado? É o grito de quem encontrou a pérola preciosa e não quer mais esperar. O batismo é o início de tudo. Ele nos tira das trevas, insere-nos na igreja, comunica-nos a vida de Cristo. Sem batismo não há Eucaristia, não há comunhão plena. Outro dia mesmo na igreja, uma pessoa, perguntei, não era batizada. Está ali, amigado com outra pessoa dentro da igreja, há 18 anos, participando da missa, não é batizado. Tem tudo para organizar, batizar, casar na igreja. Porque às vezes nós falhamos, às vezes o padre não prega sobre isso. Às vezes na igreja não se fala do batismo, da importância dos sacramentos. A gente não pode ficar calado não, querido padre. Nós temos que falar, temos que pregar a doutrina da igreja. Ou nós acreditamos nisso, ou a gente larga o ministério, vai fazer outra coisa. Não vamos perder tempo. Se eu não creio nos sacramentos da igreja, se eu não creio na presença real de Jesus na Eucaristia, o que eu estou fazendo no meu ministério? Ah, não saio da igreja porque não sei o que vou fazer? Aprendeu como um ator ensaiar sacramentos, missa, batizado, casamento? Não, essas coisas precisam ser amparadas na fé. É impossível pensar que um sacerdote dentro da igreja celebre esses mistérios sem ter fé. É impossível pensar que católicos leigos que estão dentro da igreja católica, mas que não têm fé na Eucaristia, e por isso são abortistas, são comunistas, não são capazes de dar passos de libertação dos seus caminhos. O batismo é fundamental. Nós precisamos dos sacramentos. A nossa igreja é uma igreja dos sacramentos. A quinta-feira, vocês sabem, toda quinta-feira eu falo disso, é um dia eucarístico. E como é importante recordar que o batismo nos prepara para este encontro. Sem a veste branca do batismo, ninguém pode participar plenamente do banquete. A alegria do eunuco, ao seguir o caminho depois de batizado, é figura da alegria do cristão que, purificado, se torna templo do Senhor, apto a receber o corpo e o sangue do Salvador. Isso não tem preço. Isso é de uma grandeza, de uma beleza enorme. A gente vê isso nos catecúmenos, que vão preparando para o batismo, crisma, eucaristia, alguns até para o casamento. E quando chega a vigília pascal, que eles recebem o batismo, recebem a veste branca, que recebe a luz acesa pela primeira vez, o coração se enche, porque você vai mergulhar na sacramentalidade da igreja. Esse texto da primeira leitura de hoje, que é um texto longo, termina dizendo que o Espírito arrebatou Filipe e o eunuco seguia o seu caminho cheio de alegria. Onde o Espírito Santo age, há conversão, sacramento e missão. Filipe desaparece da cena, como São José na vida de Jesus, cumpre sua missão com fidelidade e depois se retira, para que Cristo cresça no coração do novo discípulo. O que nós podemos amarrar dentro desta reflexão? Devemos suplicar nesta manhã ao Senhor, dai-nos a coragem de Filipe, que vai ao encontro da alma sedenta. Dá-nos a fé do eunuco, que acolhe com alegria o Evangelho e se entrega aos sacramentos. E dá-nos a graça de vivermos cada dia esse caminho que vai do deserto à fonte, da escuta à comunhão, do batismo à Santa Eucaristia. Assim seja. Amém. A antífona de entrada da missa de hoje traz um textozinho bonito de Êxodo 15, de 1 a 2. Cantemos ao Senhor, pois fez brilhar a sua glória. O Senhor é minha força
e meu canto, ele foi para mim a salvação. A gente escuta esse texto também na vigília pascal. Qual que é a alegria do crente? Cantar a Deus que fez brilhar a sua glória na sua vida. O que realiza a nossa vida de crentes? Saber que Deus é a nossa força. Mesmo você que está passando por os revés da vida, dificuldade no seu casamento, sofrimento, etc, etc, Deus é a sua força. Ele te conduziu à salvação em Cristo Jesus. Não desanime, não se deixe vencer pelas fragilidades desta vida, deste mundo. Prezado ouvinte, você que não está bem, que está com depressão, sofrimentos aí dentro da sua família, da sua empresa, amarguras, dificuldades, vocês que estão dentro da política, estão sofrendo perseguições terríveis desse regime nefando que se impôs à nossa pátria. Não desanime. Às vezes a gente conversa com os nossos deputados, sobretudo deputados federais, senadores, que estão aí lutando contra tantas injustiças, contra tantas misérias e se sentem enfraquecidos. E muitos têm me procurado para receber oração. Isso é muito importante. A gente precisa orar. Quantos juízes, desembargadores, homens e mulheres de estirpe, de grande honestidade, que vive esse momento de desconstrução do judiciário, de manipulação do judiciário, de intromissão do elemento político dentro do judiciário, tirando as prerrogativas coerentes da constitucionalidade, que deve ser a grande preocupação. Não desanime. Vocês católicos, cristãos que estão dentro dessas situações, vocês precisam perseverar. Ter uma coerência de vida. Político, católico, cristão deve ter coerência de vida. Grande coerência. Mas se não vai à missa, se não comunga, se não tem um amor à palavra de Deus, vocês não dão conta. Precisa ter essa coerência. Se a gente quer mudar alguma coisa, seja daqui 30, 40, 50 anos, precisamos desde agora semear as bondades divinas. E é isso que nós devemos fazer com toda força de nossas almas, com toda a verve das nossas palavras, para que o Evangelho não seja diminuído. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa teu povo, abençoa os católicos que sofrem, abençoa os perseguidos, abençoa, Senhor, cada evangelizador para que tragam almas para Deus, abençoa os convertidos, abençoa a nossa igreja, Senhor, cada irmão batizado, cada irmã, para que possa trilhar o caminho da fé, percorrendo o deserto, indo aos sacramentos para receber a força que nos guia, que nos move e que nos dá a graça da perseverança. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada adoração para você que vai visitar o Santíssimo hoje. Reza por mim, reza pelos bispos, reza por nós, para que nós possamos fazer a vontade de Deus e não a nossa. Assim seja. Amém.